Paulo Souza, linha dura. Não sei se é linha dura. Algumas exigências, solicitações, vamos colocar assim, né? Disciplina do Paulo Souza. Isso, fica mais legal, em vez de exigências, solicitações, né? Ponto biométrico de volta, isso aí tinha com Jesus, né? Refeições com todo o grupo no CT. Tem essa de comemorar, Os técnicos fazem tal, isso, né? Unir o grupo. Celulares proibidos durante as refeições. Isso é muito importante. Isso é uma benção. Isso não deveria só acontecer em time de futebol. Isso. Qualquer tipo de encontro. Qualquer tipo de encontro. Exato. Tira o celular, tinha que ficar Exato. na porta. Eu concordo, acaba com esse negócio. Isso é uma praga. Solicitou estrutura no Maracanã para jantar após o jogo. Essa eu quero discutir aqui. E treinos de manhã. Olha só, 8 horas da matina. O Viola já abriu até aqui, bocejou. 8 da matina para o Viola é tipo 4 da manhã. De terça a, atenção, domingo. Domingo. Quem pode falar mais dessa história é o nosso Pedro Henrique Torre, né? Vamos bater um papo com ele? Tá chegando. Primeira participação dele no Futebol 360 em 2022 e, como eu sempre digo, o Feliz Ano Novo é válido até 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro eu aceito Feliz Ano Novo e também desejo Feliz Ano Novo. Então, Pedro Henrique Torre, um Feliz Ano Novo para você, maravilhoso 2022 aí para toda a família. E vamos começar falando aí das solicitações, vou colocar assim, do novo mister do Flamengo. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bom, William? Então, feliz ano novo para todos aí, para você, também Prates, Breiler, todos os amigos do Futebol 360. É isso, né? Falar um pouquinho dessa chegada do novo mister, o Paulo Souza, chegou ao Flamengo já com essas solicitações, você colocou bem aí, a gente colocou um pouco de linha dura, mas é um pouquinho daquele choque de ordem, né? Que chega, todo novo treinador tem os seus pedidos, a sua metodologia, e o Paulo Souza não é diferente disso. Então, ele traz um pouco dessa mentalidade europeia, como trouxe o Jorge Jesus, causou um choque muito grande lá em 2019, assustou bastante até os jogadores do Flamengo naquela ocasião, com esse negócio de ponto biométrico, etc. Agora, imagino que o choque tenha sido um pouco menor, né? Essa questão, por mais que tenha voltado agora, depois do Jorge Jesus, o pessoal já está um pouquinho mais acostumado. Tem os jogadores de nível europeu, já estão ali, Felipe Luiz, enfim, Davi Luiz estão ali também. Então o pessoal está um pouco mais acostumado. O Paulo Souza trouxe essa metodologia, como eu disse, está implementando, mas nada que assuste demais assim, os jogadores. Ele mostra um jeito bem enérgico de cobrança, mas mostra estar com muita vontade, muita disposição mesmo de mostrar no dia a dia ali trabalho, quer dizer, quer revolucionar o Flamengo de certa maneira, mostrar que veio para trabalhar, organizar esse Flamengo. É essa missão que foi passada pela diretoria para ele, de fato, assumir esse novo trabalho. Aí você tem aqueles pontos ali, né, que colocaram ali. Tem essa questão que, de fato, é uma novidade, essa estrutura para uma refeição nos jogos após o Maracanã, uma coisa meio guardiolista. Quem lê um pouco aquele livro Guardiola Confidencial, o primeiro livro, né, sabe que no Bayern de Munique o Guardiola tinha essa questão também de uma forma até de controlar mais a alimentação dos jogadores, né, ficar mais em cima ali, porque se você libera, às vezes o jogador pode comer algum tipo de alimentação não adequada depois do jogo, dar aquela relaxada, trazer, de repente, o convívio das famílias ali, integrar um pouco mais. Então, a gente pode ver um pouco de choque cultural até nessa questão. E a gente pode observar também, William, até que ponto isso vai continuar também, porque o Jorge Jesus, em um primeiro momento, teve essa questão, por exemplo, do celular, mas depois já deu uma flexibilizada, quando já tinha mais o pessoal ali na dele, aí dá mais uma segurada. Eu lembro que no início do Jorge Jesus, o Cuéllar, o volante colombiano, ele tinha até a possibilidade de saída, como acabou se concretizando, e ele estava muito ansioso para saber se ia sair ou não lá para o famoso mundo árabe, e ele ficava muito ansioso para acabar logo a refeição e pegar no celular para saber como é que andavam as negociações, pelo menos o pessoal contava na época. Então, você vê como é que o pessoal respeitava mesmo o Jorge Jesus. Parece que vai no mesmo caminho com o Paulo Souza, pelo menos são essas as informações que a gente tem do dia a dia do Ninho do Urubu. É um novo método, talvez um pouco mais classudo, o Paulo Souza, a gente pode dizer assim, do que o Jorge Jesus,
mas bem parecido. É um romântico, como ele próprio disse em algumas entrevistas nas suas redes sociais também recentemente. É romântico e galã, torcida do Flamengo, tá nessa pegada do galã, treinador galã e Antes tal. de jogar, todo mundo fica bonito, né, William? Todo mundo é lindo. Aí né? depende do resultado, se fica mais ou Não menos bonito. Não é, ó. Claro. Dá uma olhada aqui, Prates. Dá uma olhada do homem Deixa aqui. eu ver. Não é? É. Ó a pinta, não é? Muito diferente da época que jogava. A época que jogava era cabeludo, é verdade. É verdade, Diferente. é verdade, é verdade. O torcedor do Flamengo já tá nessa também, porque o cara se exercita e tal, ontem se correu cuida. e tal, final do treino. Se Em dia cuida normal e isso tudo. daí. Joga tênis. Joga tênis, exatamente. Eu sei É como um é que esportista, é um esportista, que nem você, Prates. Agora, essa história do celular, eu acho ótimo, porque as pessoas vão almoçar e tal, fica cada um no celular, ninguém se conversa, ninguém se fala, é um negócio terrível, é uma praga. Às vezes é necessário, você estar com ele ali do lado e tal. Mas o que me chama a atenção mais é esse negócio do jantar pós-jogo. Com a família e tal, a estrutura ali no Maracanã. Porque, assim, jogou um jogo lá, Mengão meteu 4-0, passou tudo lindo e maravilhoso, você vai jantar ali... Não termina meia-noite quase, né, pelo horário. Já tem essa, né? Já tem aquela meia-noite, tá? Você vai lá com as famílias, só alegria, né? Só felicidade, beleza, tem um vinhozinho. O Pedro citou, né, o livro do Guardiola, né? E ele cita mesmo essa coisa do jantar. A pessoa toma um vinhozinho e tal, tá tudo bem, tudo certo. Agora, imagina Flamengo e Atlético Paranaense, 3-0 para o Atlético Paranaense, como foi, você vai jantar depois lá as famílias e tal. Eu, particularmente, se eu sou jogador, eu tomo 3-0, eu quero ir para casa, cara. De verdade. Eu não tenho paciência, não tenho estômago para comer, eu não tenho cabeça para ficar numa confraternização, mesmo que seja para todo mundo ali conversar e tal, aliviar um pouco a pressão. Eu quero ir para casa lamber as feridas, cara. É para ficar sem dormir, no dia seguinte eu vou recuperando. Eu não sei se isso vai dar certo, Prates. Mas, William, o Pedro falou muito bem, isso é flexibilizado. Porque o Paulo Souza está chegando agora ao Flamengo, claro que ele vai colocar o que ele pensa em relação a dia, o que ele gosta de disciplina, de comportamento, para treinamento, para o trabalho de campo, para os jogadores assimilarem rapidamente o que ele quer. Tudo isso tem de ser levado em consideração. Agora, não é porque está determinada uma situação agora que ela não vai ser discutida mais à frente. Até porque o Paulo Souza vai sentir o seguinte também, se os jogadores assimilarem bem o que ele quer, se ele sentir que há comprometimento em treinamento, nas atividades, há uma vontade de assimilar, de entender o que ele está pedindo, isso é conversado mais à frente com os jogadores também. Não é o seguinte, ele determinou lá, apareceu lá na lousa, por exemplo, ele determinou 12 situações. Não, essas 12 aqui ninguém conversa, não. Pedro falou muito bem, o Jorge Jesus, que também é um treinador que fala muito em disciplina, em relação a cumprimento de horário, a atividade para os jogadores exercerem. Não, depois, William, isso é conversado. Isso daí muitas vezes você vai chegar, é uma primeira semana. Olha, a primeira semana eu quero mais gente aqui no Ninho do Urubu, que eu acho que a gente dando um treinamento em 2 períodos ou pela manhã, eu vou tentar assimilar, porque qual é o primeiro desafio dele quando chegar ao Flamengo? Fazer com que os jogadores assimilem rapidamente o que ele quer. Sim. Ele não vai levar 2, 3 meses. Ele quer essa assimilação para ontem, modo de dizer. Obviamente, respeitando todas as situações que ele vai atravessar. Agora, eu acho que isso que nós vimos aí em relação aos métodos ou às ordens do Paulo Souza, isso mais à frente é conversado. Ele vai sentir, se tiver uma boa aceitação no grupo, ele vai flexibilizar talvez um dia, Como um Jesus horário. flexibilizou o celular lá, questão, como o Pedro É uma falou. questão de conversar, William. Eu acho que é uma questão de uma chegada em um lugar novo para ele, com jogadores que vão conhecê-lo agora. Primeira semana, ele vai ter alguma resposta. Segunda semana, e depois isso é conversado com o passar dos jogos, com o passar dos dias com ele também. Ô, Pedro, e como é que foi o primeiro contato aí com os jogadores e tal, conversa, o campo? Ontem o pessoal já estava instalando o telão, né? Tem essa história também do telão que vai ser legal da gente ver. Como é que foi esse primeiro contato, esses primeiros dias aí com ele, Pedro? Então, William, pelo que a gente sabe, um contato foi considerado bem proveitoso pelas partes, assim, porque um primeiro contato, aquele primeiro contato com o chefe, né? Pode parecer aquele contato meio estranho ainda, todo mundo se estudando. Ele teve uma primeira reunião ali no auditório do Ninho do Urubu com os jogadores, passando o que ele entende do seu trabalho, como é que vai ser daqui para frente, até essas determinações aí. E aí tem essa questão aí que a gente até coloca dos treinamentos de terça a domingo, 8 horas da manhã, mas é a programação pelo menos dessa semana. O primeiro dia foi de um treinamento pela manhã, já de exames, aquela praxe natural ali, né, que é a rotina de praxe de pré-temporada. Agora de terça a domingo
treinamento integral, quer dizer, manhã e tarde, aí já vai misturando um pouco de campo com físico, tático, técnico, tudo nesse sentido aí. Então ele já vai dando um pouco da sua ideia de campo. A gente está vendo até nas imagens ele conversando com os jogadores, mostrando algum tipo de movimentação. Chama muita atenção internamente também que ele cobra junto com a sua comissão bastante também. Tem um jeito bastante Jorge Jesus nesse sentido, quer dizer, é muito exigente, né? Cobrando, por exemplo, tanto na questão do horário ou também num passe. Você não acertou um passe, acerta direito, é assim. Então cobra bastante de forma enérgica e os jogadores já estão acostumados de certa maneira com isso e isso não causa nenhum tipo de celeuma nesse sentido, né? Desse temperamento de cobrar de forma mais enérgica dentro de campo. Então vão sentindo aos poucos a temperatura do novo treinador, né? Como é que é nesse dia a dia. E aí vai se ajustando, como o Prates disse aí exatamente, essa questão de treinamento 8 horas da manhã agora para pré-temporada e vai se ajustando depois com a temporada, porque é uma maneira até de fugir do calor do Rio de Janeiro, até está uma temperatura mais amena no momento, mas o Jorge Jesus de vez em quando fazia isso, botava treino mais cedo para fugir do calor, terminar um pouquinho mais cedo pela manhã para não ser tão quente. Ele pedia, na ocasião, o Jorge Jesus, por exemplo, refletores no Ninho do Urubu para, de repente, fazer treinos mais à noite, quando tivesse mais escuro, para fugir do calor. Não teve a chance de ter essa estrutura com refletores. O Paulo Souza agora já pode ter, os refletores estão lá instalados. O Paulo Souza pediu o telão, na verdade, não telões, o telão para ele mostrar todo o trabalho tático ou também técnico dos jogadores. Quer dizer, é muito mais fácil você fazer atividade, você filma ali com um drone, e aí, em vez de você chamar os jogadores, o Jorge Jesus tinha um carrinho tático, lembra? Que a gente tanto falava? Puxava os jogadores, juntava todo mundo num canto, olha, é isso, aquilo, vocês fizeram isso é certo, isso é errado. O Paulo Souza não, já é mais tecnológico. Ele vai pegar os jogadores e todo mundo no centro do gramado, enfim, nesse sentido, em algum canto do campo, e todo mundo vai olhar para o telão, ó, é isso aqui, aquilo ali, essa movimentação, tudo filmado pelo drone. Então, são algumas diferenças em relação a um outro treinador europeu, mais acostumado com outras grandes equipes do futebol europeu, como era o Jorge Jesus, porque o Domenech Torrent era europeu, mas não tinha uma carreira assim de treinador, jamais na Liga Norte-Americana, a MLS, mas a gente vai vendo algumas diferenças, mas tem aquela veia europeia mesmo, metodologia europeia, o Paulo Souza, e era o que o Flamengo imaginava, né, William? Porque depois de sair do Jorge Jesus, buscar um treinador europeu, e foi possível o Domenech Torrent naquele momento de auge da pandemia, e aí saiu o Domenech Torrent, teve que recorrer a soluções mais caseiras, como o Rogério Ceni, depois teve o pular para o Renato Gaúcho, agora busca de novo essa metodologia europeia, era o que o Flamengo imaginava, e além disso, ele buscava também um profissional como o Paulo Souza, com uma comissão técnica mais extensa, que é o caso do Paulo Souza. Ele tem 6 profissionais junto com ele, o Jorge Jesus tinha 7, um deles até era brasileiro, o Evandro Mota, que era mais ali um profissional de parte mental dos jogadores, que trabalhava nesse sentido. O Flamengo precisava de um profissional com uma comissão técnica mais extensa para trabalhar em todos os outros setores também, preparação física, preparador de goleiros, enfim, para mudar bastante, dar uma sacudida ali naquele dia a dia do Ninho do Urubu, que não foi tão feliz em 2021. O Breiler está de volta, assim espero. Agora ele vai falar de cartilha. Porque o Breiler é um cara... Tem a cartilha do Futebol 360, não tem? Verdade. Tem a cartilha aqui, sim. em relação a horários e tal. recebi diversas vezes. Horário da maquiagem, horário no figurino, para não ter aglomeração, tem protocolos. O Breiler, ele respeita os protocolos sanitários, verdade, é um cara consciente, né? Mas em termos de horários ali, ele é um cara que na cartilha, ele, né? Ele diz que o tempo joga a favor dele, né? Ele chega... Essa cartilha eu não recebi. Ele tem que jogar a favor. Ele chega em cima ali, todo mundo desespera. Calma que dá. A gente sempre dá. Um negócio impressionante. Eu fico impressionado. Ô, Breiler, cartilha do Paulo Souza aí pra você. O que você gostou? O que você não gostou? Vai dar certo? Não vai dar? Eu não vi nada demais, William. Para mim, são exigências básicas de uma relação profissional e concordo com o Prates. Com o tempo, vai se flexibilizando, vai pegando confiança também nos jogadores
vejo como algo natural. O próprio Renato, durante boa parte da carreira dele, o Renato Gaúcho, que passou recentemente pelo Flamengo, adotava a caixinha, né, para jogador que chegava atrasado, jogador que estava acima do peso. Então era até levado na brincadeira com os jogadores, porque ele sabia que podia confiar nos caras com o tempo de relacionamento, e acredito que isso vai acontecer também com o Paulo Souza. Sobre jantar no estádio, eu vejo como uma evolução que pode ser muito positiva, até para os atletas. Muitas vezes o cara, jogadores solteiros, os mais jovens da base, não tem um lugar específico para almoçar, precisam ir para um restaurante, já vai ter ali no estádio a comodidade, essa facilidade, até para os jogadores também, né, ter um espaço a mais de convivência. Eu vejo como algo interessante e também pode se rever de acordo com o jogo, com o resultado. O Paulo Souza sentiu o clima ali na hora e dispensar. Não vejo como exigências de outro mundo, e até porque treinadores que adotam essa postura um pouco mais rígida, um pouco mais caxias, sabem que os jogadores só vão ter confiança se o trabalho em campo for bom. A gente citou o Dudamel, né, no bloco anterior, eu cito aqui de novo, porque o Dudamel também chegou com essas exigências no Atlético e, num primeiro momento, foi reprovado pelos jogadores. Até o Natan, depois da saída dele, disse que os jogadores não gostaram dos métodos dele, mas a coisa não funcionou porque o trabalho de campo não agradava os atletas. Quando o trabalho de campo é bom, esse tipo de coisa de fora de campo, o que o treinador cobra, se é exigente ou não, isso acaba ficando em segundo plano. Paulo Souza vai se provar de fato no campo, ali no dia a dia, e com os jogadores sentindo a confiança no trabalho dele.